O número abaixo é divisível por 8. Se divisibilidade por 8, eu tenho que ver os 3 últimos algarismos. Tá? Eu não preciso ver os primeiros, é só os 3 últimos algarismos. Ok? Então, pensem comigo. Esse algarismo aqui, ó, tá? Ele poderia ser qualquer algarismo. O que a gente não coloca para esse tipo, para o último algarismo à esquerda aqui, ó, a gente geralmente não coloca algarismo 0, né? Porque senão o número fica a partir desse aqui, o número formado fica a partir desse aqui. Então, para não ser divisível por 10, são essas as possibilidades. Esse aqui não importa. E para ser divisível por 8, só importa os 3 últimos. Esses aqui não importam. Então, esse algarismo aqui, ó, ele pode ser o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 ou o 9, esse algarismo aqui. Eu não iria começar um número com 0, né? 0, 5, 9, 2 é alguma coisa. Ok? Então, esse símbolo aqui, ó, pode ser qualquer um desses algarismos aqui, certo? Para ser divisível por 8, os 3 últimos algarismos é divisível por 8. Ó, 920 e algum algarismo, tá? Vamos escrever aqui, ó. 920 e algum algarismo pertence aos múltiplos de 8. Se o 920 com esse algarismo aqui, ó, pertence aos múltiplos de 8, todo esse número, não importa quem eu escolha aqui, ó, vai ser múltiplo de 8. Se o último algarismo, as possibilidades para o último algarismo é de 1 ao 9, porque ele não é divisível por 10. Então, o que eu vou fazer na verdade? Tá? Então, eu vou testar 921. Vamos ver se 921 é. Olha só, eu quero saber se 921 é divisível por 8. E se 921 for divisível por 8, todo esse número não vai ser divisível por 10. E todo esse número aqui vai ser divisível por 8. Tá? Então vamos ver a divisão por 8. Com certeza, eu sei que 921 não dá para dividir por 8, até porque 921 é ímpar. Mas presta atenção, eu tenho 921 palitos. Olha aqui a divisão com o resto, como ela é importante. Ó. Eu tenho 921 palitos e eu quero fazer feixes com 8 palitos. Quantos grupinhos de 8 palitos eu consigo? Vamos ver. Uma centena aqui. 1 vezes 8 dá 8. Resta 1, né? 9 menos 8, vou botar 1 aqui e baixo 2, certo? Baixo 2. Vai dar uma vez também, ó. 1 vezes 8, 8. Resta 4. Baixo o 1, 5. 5 vezes 8 dá 40. E olha só quanto é que resta. Resta exatamente 1. Quer dizer, que 920 palitos eu ia conseguir fazer 115 grupos exatamente. Quantos palitos está faltando? Ó, restou um palito. Quantos palitos falta para eu fazer mais um outro grupo mais um outro grupo de 8? Se restou um, eu quero fazer grupinhos de 8, eu peguei os 920 e fiz feixes de 8, deu 115 feixes. Restou um palitinho na minha bacia. Quantos palitos eu teria que juntar a esse aqui, ó, para fazer mais outro? Ó, o Alex já respondeu. Muito bem, Alex. Tá? Eu estou fazendo grupinhos de 8, restou um na minha bacia. Quantos eu preciso mais? Tá?
Responde aí, Guilherme, Davi, Isabelle, Maria, Rafael, Evandro. Mais um palito? Será que mais um palito? Se eu colocasse mais um palito, eu ficaria com 2 palitos. Eu consigo fazer um grupo com 8 palitos? Acho que não faz sentido, né? Não, né? Então, se me restou um palito aqui, ó, eu preciso acrescentar quantos palitos para fazer outro grupo? Pensa comigo. Muito bem, Evandro. Agora sim. Ó, para quem não entendeu, agora sim, né, Evandro? Para quem não me entendeu ainda, pensa assim, ó, eu tô com uma bacia com 921 palitos, tu tá com uma bacia com 10 palitos, por exemplo, tá? Vamos dizer, a minha bacia tem 921 palitos, 921, e a tua baciazinha ali tem 10 palitos, tá? Eu vou fazendo feixes. Tá pedindo para eu cair, Rafael? Tu disse assim, cai, senhor, cai. Tá difícil o Team Link. Eu não vou cair não, vou ficar aqui, tá? Não vou cair. Tá, tudo bem, Rafa. Depois naquelas, né? Tem que ir lá no YouTube, dar uma revisada naquilo que tu perdeu. Lembra, anotando tudo bem direitinho, tá? Mas acompanha aqui. Eu tenho uma bacia com 921 palitos e eu estou fazendo grupinhos de 8. Daí eu estou enrolando. 8, 8, 8. Quantos eu consigo? Eu consigo 115. E na minha bacia sobra 1. Daí eu te digo assim, ó. Para um pouquinho, eu preciso fazer mais um grupinho de 8. Me empresta palitos aí para fazer mais um grupinho de 8, porque eu terminei esses 921 aqui e restou um palito. Quantos palitos tu vai me emprestar? Agora quem é que tem que me responder? O Guilherme, o Davi, a Isabelle, a Maria. Tá, o Evandro já entendeu, o Arthur entrou agora, né? Daí pega na sequência aí, Arthur. Quanto é que eu tenho que... Quantos eu vou te pedir emprestado, então? Vamos lá, Guilherme, Davi, Isabelle, Maria, Rafael também pode responder. O Arthur também, está entendendo? Tá? Me restou um aqui, eu preciso fazer grupinhos de 8. Quantos eu vou te pedir emprestado? Me consegue aí, nunca te pedi nada. Me consegue um aí, me consegue uns aí. Quantos eu vou te pedir? Para fazer outro grupinho de 8. Eu só tenho um. Eu preciso fazer um grupinho de 8. Muito bem, Isabelle. É isso aí. Ótimo. Claro. Acho que tu já tinha respondido, né, Isabelle? Não me lembro. Não, acho que tu não tinha respondido aí. Tá bom, mas eu vi ali, tá gravado ali, né? Tu respondeu. Tá. Os outros não estão conseguindo participar ou não entenderam, daí tem que, se não estão conseguindo participar é porque não vão me responder agora, né? Porque senão tu diz assim, ó, pra mim, ó, não entendi, professor. Tá bem? Certo? Senão eu tô entendendo que tá dando algum problema aí na transmissão. Certo? Então, claro, né? Tu vai precisar de mais 7 palitos. Então, eu tinha 921 palitos. Se eu tivesse mais 7 palitos, ao invés de 921, eu tivesse 921 mais 7 palitos, eu ia conseguir fazer 116 grupinhos. Certo? Então, na verdade, aqui, ó, quando eu dividi 921 por 8, e restou 1, eu sei exatamente que 921 mais os 7 palitos que tu está me conseguindo ali, que vai dar 928 palitos, isso aqui vai pertencer aos múltiplos de
8. Tá? Então, e vai dar mesmo, né? Porque se 921 dividido por 8 era a primeira possibilidade aqui que eu tinha, tá? 921 dividido por 8 deu 1, restou 1, quer dizer que o número 928, que são 7 palitos a mais de 921, vai dar para dividir exatamente por 8. Então, o número que eu estou procurando, na verdade, que dá para dividir por 8, é 928. Ó. Então, 921 palitos não, 922 palitos não, 923, 24, 25, 26, 927, 928. Eu consigo dividir por 8, né? E 929 eu sei que não dá para dividir por 8. Resposta final. O que eu digo sobre os símbolos escondidos? Bom, a árvorezinha ali, ó, esse símbolo aqui, pode ser qualquer algarismo não nulo, certo? E quadradinho, e o quadradinho ali, ó, deve ser igual a 8. Então esse número aqui pode ser 15.928, 25.928, 35.928, 45.928, 55.928, 65.928, 75.928, 85.928 e no máximo 95.928, porque esse símbolo aqui pode ser qualquer, não vai influenciar em nada para a divisibilidade por 8 e a não divisibilidade por 0, por 10, certo? Então esse símbolo aqui pode ser qualquer algarismo, desde que não seja 0, né? Por isso que eu escrevi não nulo, ok? E os 3 últimos algarismos, com certeza tem que ser o 928, porque 921 não dá para dividir por 8, mas resta 1. Se eu acrescento 7 aos 921, eu consigo dividir exatamente. Eu tenho certeza que 928 eu consigo fazer grupinhos de 8. O 928 vai estar nos múltiplos de 8. Beleza? Sim ou não? Vamos para o próximo. Só deixa eu verificar uma coisa aqui com vocês. Ó. Tá? Prestem bastante atenção, hein, nesses exemplos. Tá. A nossa aula termina 10h15. Prestem bastante. Meu Deus, o que houve? Posso apagar aqui? Tá travando muito. Isso. Entendo. É um problema mesmo. Difícil. Trava bastante, dá um certo problema mesmo. Tenta acompanhar o máximo. Não te estressa assim, porque tá travando, tá? Mas tenta acompanhar ao máximo, assim, se der problema, depois tu pega a gravação, tá bem? É muito chato mesmo. Tu tá tentando assistir a aula e fica travando muito. Escreve... tá, o Evandro tá colocando a resposta, tá? Já vamos... tá pegando a resposta, né, Evandro?
E daí, enquanto o colega tá... Depois o Evandro escreve aí para nós, né, Evandro, que tu conseguiu concluir, daí eu já posso apagar. Só me dá o ok para eu apagar aí, tá? Enquanto isso, eu vou falando aqui, ó, o item C, que diz assim, ó, o número que aparece a seguir, eu já vou botar ali, é divisível por 9 e por 6 também, tá? Qual é esse número? Tá? Então, o que eu preciso saber? Ele tem que ser divisível por 9 e tem que ser divisível por 6. Ó, voltei a sortar. Beleza. Posso apagar o quadro, Evandro? Opa! Ah, tá. Escorregou no teclado ali. Pode? Tá, beleza. Vamos ali para o item C. Deixa eu apagar o quadro aqui. O Alex, escreve aí para nós, pode ser no privado, quando é que um número é divisível por 9. O que eu tenho que verificar, Ivan, enquanto eu estou apagando aqui? Quando é que um número é divisível por 9? O Alex está aí, Alex? Isso aí, Alex. O Alex respondeu, é só tu somar. Se tu soma os algarismos do número e a soma for um múltiplo de 9, todo número é múltiplo de 9. Tá? Então no item C está dizendo assim, ó, o número que aparece a seguir é divisível por 9 e por 6. Tá? Então ele só tem esse algarismo aqui escondido. Tá? E daí ele está perguntando assim, ó, qual é esse número, né? Ele está perguntando o número, ele não está perguntando o algarismo. Então existe um algarismo aqui, ó, que está escondido, e eu tenho que fazer uma substituição. O Alex diz ali, ó, o número é divisível por 9 quando o seu último algarismo, quando a soma dos seus algarismos dá um múltiplo de 9. Então eu vou escrever, eu vou deixar em foco o número bem aqui no cantinho, tá? E vamos escrever isso. Divisibilidade por 9. Simplificada, a gente vai escrever a soma dos algarismos pertence a M9. Tá? Simplificamos a frase aqui, divisibilidade por 9. E ele diz que esse número aqui também é divisível por 6. Quando é? Só somar, né, Evandro? Ele pode terminar de 1 a 9? Como assim? Não, o último algarismo desse número aqui é 0, tá? Ele termina em 0. Um número para ser divisível por 9, a soma dos algarismos tem que pertencer aos múltiplos de 9. Por exemplo, ó, 36 pertence aos múltiplos de 9. Tá, ó. Então, porque 3 mais 6 é 9, a soma dos algarismos de 36 pertence aos múltiplos de 9, significa que 36 também é múltiplo de 9. Vamos ver um número maior, 143, sei lá, dá para dividir por 9? Acho que não. 1 mais 4 mais 3, 5 mais 3 é igual a 8, não pertence aos múltiplos de 9, então 143 também não pertence aos múltiplos de 9. Botei de 3. Certo? Então, um número é divisível por 9 quando a soma dos seus algarismos der um múltiplo de 9. Então, a soma desses algarismos aqui, ó, tem que dar um múltiplo de 9.
tá? O que eu quero falar aqui, ó? Aqui é um espaço para um algarismo, com certeza, tá? Então, as possibilidades seria 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu quero saber que número eu substituo aqui, ó, de forma que a soma dê um múltiplo de 9, tá? Mas não basta isso. Não basta isso. Tá? Não basta isso. Ele diz assim, ó, o número tem que ser divisível por 6. Divisibilidade por 6. Agora é com vocês. Me diz quando é que um número é divisível por 6. Quando é que um número é divisível por 6? Agora é com vocês. Quando ele é par e quando ele é múltiplo de 3. Muito bem, Alex. Ó, divisibilidade por 6 deve ser par e múltiplo de 3. Então, par, para um número ser par, é o último algarismo, né? Vamos escrever aqui, ó, o A, 2 pontos, 0, 2. O último algarismo é um algarismo par, né? 0, 2, 4, 6 ou 8. Então, um número para ser divisível por 6, ele deve terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8, porque ele tem que ser par, mas ao mesmo tempo ele tem que ser um múltiplo de 3. O que é múltiplo de 3? A soma dos algarismos pertence aos múltiplos de 3. Tá? Então, um número para ser divisível por 6, o último algarismo tem que ser par. Tem que ser um algarismo par e o último algarismo é par, é 0. Então, mas não basta ser par, né? Ele tem que, a soma tem que ser 3. Entretanto, se um número... Vamos colocar uma observação aqui, ó. Observação. Se um número pertence aos múltiplos de 9, então ele é múltiplo de 3. Certo? Ele é múltiplo de 3 e a gente já viu em alguns casos anteriores ali a justificativa. Por que se ele for múltiplo de 9 ele vai ser múltiplo de 3? Porque 9 pertence aos múltiplos de 3. Ou tu pode justificar que 3 é um divisor de 9. Então, os múltiplos de um múltiplo vão aparecer todos no múltiplo anterior, né? No primeiro. Não é pode terminar por par ou 3, tá, Evandro? Um número é divisível por 6 quando ele for par e ao mesmo tempo ele for múltiplo de 3. Então, só que tem essa observação aqui, ó. Se um número pertence aos múltiplos de 9, então ele é múltiplo de 3 também, tá? Pois 9 é um múltiplo de 3, então todos os múltiplos de 9 vão ser múltiplos de 3. Todos os múltiplos de 9 vão ser múltiplo de 3, porque o 9 o próprio 9 é um múltiplo de 3. Então nesse caso em específico aqui, ó, para um número ser divisível por 9 e por 6, tá?
e por 6 ao mesmo tempo, ele tem que ser par e múltiplo de 9. Porque se ele for múltiplo de 9, ele já vai ser múltiplo de 3. Certo? Vamos escrever isso. Ó. O número deve ser múltiplo de 9 e par, certo? Pois se o número pertence aos múltiplos de 9, então pertencerá aos múltiplos de 3. Certo? Então é isso que a gente precisa. A gente precisa que esse número seja múltiplo de 9 e por consequência ele vai ser múltiplo de 3 e ele tem que ser par, tá? Então eu vou dar um tempo, é importante que tu anote tudo isso aqui, né, e raciocine sobre isso e eu já volto aí, pit stop rápido. Retornando então. Então para que seja divisível por 9 e por 6 também, ele tem que ser par, como a gente escreveu aqui, ele tem que ser par e múltiplo de 9. Agora, pensa no número 3, eu não sei que algarismo é esse, tá? Vamos colocar florzinha aqui, 30 e alguma coisa, 560 pertence aos múltiplos de 2. Eu estou falando que esse número aqui, ó, 30 e alguma coisa, 560, é par. E é o que a gente precisa. Ele tem que ser par e tem que ser múltiplo de 9 ao mesmo tempo. Agora, a soma 3 mais o algarismo ali que eu não sei quanto é que é, mais 5 mais 6 mais 0, vamos ver quanto é que dá. Ó, 3 mais 5, 8. 3 mais 5, 8, 8 mais 6, 14, e 14 mais 0, 14, eu só tenho que somar uma escolha de algarismo, certo? Então, seria esse algarismo aqui, ó. Eu somei 3 mais 5 mais 6 mais 0, deu 14. Com esse algarismo aqui, ó, o resultado tem que pertencer aos múltiplos de 9, tá? Então, mesma coisa que a gente pode fazer como no caso anterior. Eu tenho 14 palitos e eu estou dividindo para 9, certo? 14 distribuídos de 9 em 9, fazendo grupinhos de 9. Dá um grupinho, 1 vezes 9, 1 vezes 9 dá 9 e resta 5. Eu tinha 14 palitos e estou fazendo feixes com 9. Restaram 5 palitos, daí eu digo para vocês, eu queria fazer mais um palito, mais um feixe. Eu fiz só um feixe, mas só que me sobraram 5. Quantos eu vou pedir emprestado para vocês para fazer outro feixe com 9 palitos? Escreve aí para mim. Muito bem, Evandro. Quem mais? Ups, não precisa gritar. Vai lá, Isabelle, escreve aí para mim. O Alex chegou a ficar nervoso. Dedinho nervoso. Vamos lá, né? Ó, se eu tivesse mais 4, daí... poxa vida! 14 mais 4, ó, é o algarismo que eu preciso aqui, ó. Claro que daí, com 14 me restam 5. Se eu adicionar 4, bom, eu vou ter o número 18, e 18 pertence aos múltiplos de 9. Então, esse algarismo aqui, ó, tem que ser 4.
Tá? Se eu somar a esse 4 aqui, ó, mais 9, se eu somar a este algarismo aqui mais 9, daí passa do algarismo, né? Porque o último, as possibilidades para isso aqui, ó, seria qualquer algarismo, então seria de 0 a 9, né? De 0 a 9. Então eu vejo aqui, ó, 14 dividido por 9, resta 5. Se eu acrescento 4, daí dá um múltiplo de 9. Então o algarismo seria o 4. Então eu sei que o número é 34.560. Pois 34.560 pertence aos múltiplos de 2. 34.500. Vamos fazer assim, ó. 34.560, tá? Pertence aos múltiplos de 2, último algarismo, e eu preciso, certo? Para que ele seja divisível por 6, eu preciso que ele seja par. Então, 34.560 pertence aos múltiplos de 2. Pertence aos múltiplos de 9, porque a soma dos algarismos dá um múltiplo de 9. E se ele pertence aos múltiplos de 9, ele vai pertencer também aos múltiplos de 3, porque todo múltiplo de 9 é um múltiplo de 3. Daí agora a gente junta esses dois aqui, ó, tá? Porque já que ele é um múltiplo de 9, ele é um múltiplo de 3, eu vou dizer que ele pertence aos múltiplos de 6. Certo? Com certeza. Porque para ser múltiplo de 6 precisa ser múltiplo de 2, precisa ser múltiplo de 3. Como ele é múltiplo de 9, automaticamente é como se ele ganhasse dupla cidadania automática, assim, né? Ó, já é múltiplo de 9, está liberado. Já é múltiplo de 3 automaticamente. Beleza, mas vamos ver então. Quinta-feira era para fazer todos esses exercícios, né? Para quinta-feira, olha, no exercício 11, Roberta está no quilômetro 140 de uma rodovia. A quantidade de gasolina que há no tanque é suficiente para percorrer mais 30 quilômetros, tá? E existem postos de gasolina no começo da rodovia, quilômetro 0, no final, quilômetro 360, e ao longo